Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade ao conteúdo da nossa aula. Vamos continuar estudando sobre as plantas. Vamos continuar estudando sobre as plantas frutíferas, ornamentais e as plantas medicinais. Muito bem! Lembram que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o que é cada uma dessas plantas? Estes são exemplos de plantas que nós podemos ter na nossa casa, nós podemos plantar, podemos ter ali o acesso a essas plantas na nossa residência. Porém, algumas delas, como as plantas frutíferas, não dá para reproduzir, para cultivar uma planta ali num vaso dentro de casa. Então, elas precisam de um espaço maior, seja no quintal, que seja bem amplo, para que ela possa se desenvolver. Então, agora nós vamos continuar falando sobre essas árvores frutíferas. Nós já sabemos que as árvores frutíferas são aquelas que dão frutos, isso mesmo, são aquelas que podem nos dar frutos deliciosos. Quem em casa não tem, ou próximo da sua casa, no seu quintal, um pé de mangueira? Alguém tem? Pois então, a mangueira dá um fruto, que é a manga, muito comum na nossa região. Na nossa região, certo? No estado do Acre, na cidade de Rio Branco. Mas, será que nós cultivamos somente manga? Não, existem diversas outras plantas que são frutíferas, nós podemos também cultivar no nosso quintal de casa. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de duas plantas frutíferas, porém elas ainda são uma muda. O que é uma muda? Quando a planta começa a se desenvolver e ainda é pequena, nós chamamos de muda, certo? Começar com essa aqui. Aqui eu tenho uma muda da amora, que é uma árvore frutífera. Esta planta aqui ainda é uma muda. Então, depois desse processo aqui, eu já tenho que plantá-la no solo para que ela se desenvolva. Esta planta ela vai crescer e vai ficar enorme, bem grande. E vai dar os frutos que é a amora. Todas as plantas elas precisam de água, precisam da luz do sol para que elas possam continuar se desenvolvendo. E como vimos na aula passada, as plantas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Lembram? Tenho aqui um exemplo de uma outra árvore frutífera. Também é uma muda, a acerola. Aí eu até coloquei um galhinho aqui do lado que tem um fruto. A acerola. Estão vendo? Muito bem. Então, esta planta é uma planta frutífera, ela também vai crescer e vai se desenvolver. Então, o próximo passo aqui, eu tenho que pegá-la e plantá-la no solo, um lugar que ela possa se desenvolver e crescer bastante. Mas, eu trouxe a imagem também de outras frutas, de outras plantas, desculpa. Eu trouxe a imagem de outras plantas frutíferas. Vamos conhecer? Essa aqui é a imagem de uma planta frutífera. Alguém conhece? É o cajueiro. Muito bem. O cajueiro é um exemplo de planta frutífera. Vamos conhecer mais uma? O mamoeiro. Geralmente, o mamoeiro também é fácil de você cultivar no seu terreno, dentro do seu quintal. Esta é a jabuticabeira. Esta jabuticabeira, ela precisa de um espaço bem maior. Você até pode cultivar no seu quintal, desde que tenha um espaço bem amplo para que ela possa se desenvolver. Temos aqui a imagem do abacateiro. Vamos conhecer mais uma planta frutífera? Alguém conhece essa planta frutífera?
É a bananeira. Muito bem. A bananeira também pode ser cultivada no quintal de sua casa, desde que tenha um espaço bem apropriado para que ela possa se desenvolver. E aqui nós temos, quem sabe o nome desta planta frutífera? Mangueira, isso mesmo. Aqui nesta imagem podemos perceber que esta mangueira vai gerar muitos frutos, pois está bem carregada ainda com suas folhas, com suas flores, certo? Então nós vimos a imagem de alguns exemplos de plantas frutíferas, que são aquelas que servem principalmente para dar frutos. Mas vocês lembram que não existe só as plantas frutíferas. Nós estamos estudando sobre 3 tipos de plantas que podemos cultivar em casa. Nós vimos as frutíferas, agora nós vamos ver as ornamentais. Para que servem, então, as plantas ornamentais? Vocês lembram? Eu tenho aqui o exemplo de uma planta ornamental. Esta planta tem o nome Comigo Ninguém Pode. É uma planta que serve para ornamentar, ou seja, para decorar o ambiente. Ela é muito utilizada por suas folhas, as cores de suas folhas. Ela serve para embelezar o lugar, para deixar o ambiente mais bonito, mais harmonioso. Essa planta também é muito cultivada em vasos ou no próprio solo direto, onde ela pode se desenvolver. Certo? Vamos conhecer mais uma planta ornamental. Este é um exemplo também de uma planta ornamental. Observe que esta já tem flores. Estão observando como são as flores? Bem vermelhinhas. Suas folhas são bem verdinhas. Muito bem. Então, muitas pessoas costumam também cultivar este tipo de planta porque embelezam, deixam o ambiente bem mais bonito, bem mais harmonioso. Sem falar que as plantas ornamentais também contribuem para o ar, para deixar o ar mais puro, elas acabam purificando também o ambiente. Aqui tem um exemplo de uma outra planta ornamental. Esta planta ornamental é conhecida como 11 horas. Então, quando chega a 11 horas, as suas flores começam a despertar, elas começam a se abrir. Aqui elas já estão bem fechadinhas, certo? Este é mais um exemplo de planta ornamental, que servem para ornamentar, para decorar o ambiente, para deixar o ambiente bem mais bonito. Vou mostrar aqui para vocês um outro exemplo de planta ornamental. Alguém conhece? Esse aqui é o cacto, isso mesmo, o cacto. O cacto é um exemplo de planta ornamental que não precisa de muita água. Ele gosta mesmo da terra bem sequinha. E ele é muito bonito. Ele é cultivado principalmente por sua beleza. Aqui eu tenho uma outra planta ornamental. Esta planta ornamental, vocês observaram que ela não está num vaso com terra. Ela tem o quê? Água. Isso mesmo. Então, esta é um exemplo de uma planta aquática. Ela precisa de água para se desenvolver. Mas aqui também tem uma curiosidade nesta planta. Assim como ela pode se desenvolver também na água, ela também pode se desenvolver na terra, no solo. Isso mesmo, ela também, além de ser uma planta aquática, ela também é uma planta terrestre. Ela tem essas raízes, que são chamadas também de raízes aéreas. Ela também pode se desenvolver no tronco de uma outra árvore.
Então, aqui nós temos um exemplo também de uma planta ornamental que nós podemos cultivar na nossa casa. Você pode cultivar ela, seja ela com água ou mesmo na terra. Um jarro com terra, certo? Essas aqui eu já falei para vocês que são as frutíferas, a muda de amora e a de acerola. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma outra planta ornamental. Alguém tem em casa uma planta ornamental igual a esta? Esta planta é a chamada espada de São Jorge. Isso mesmo. Ela tem esse nome porque parece uma espada. A espada de São Jorge tem uma curiosidade muito interessante. Ela é uma planta terrestre, mas também pode ser considerada uma planta aquática, ou seja, ela também pode se desenvolver na água. Aqui ela está plantada num jarro, mas se você quiser tirar uma muda dela e colocar na água, ela vai continuar se desenvolvendo. Uma coisa importante, as plantas que cultivamos com a água, é necessário que sejam trocadas essa água frequentemente, para que não se prolifere ali outros insetos ou até mesmo mosquito da dengue. Certo? Então, nós vimos nesta aula 2 tipos de plantas. Nós vimos as plantas frutíferas, que são aquelas que dão frutos, e também vimos as plantas ornamentais. Muito bem. As plantas ornamentais são aquelas que servem para embelezar, para deixar o ambiente mais bonito, mais saudável. Nós podemos cultivar essas plantas na nossa casa? Sim, algumas delas nós podemos cultivar em jarros com terra ou jarros com água. Já as frutíferas, é necessário que tenha na sua casa um ambiente que seja bem amplo, bem aberto, para que você possa cultivá-la, certo? Agora eu vou mostrar aqui o nome de uma planta. Vamos ler? Qual é esta palavra? Acerola. Acerola, ela é uma planta ornamental ou ela é uma planta frutífera? A acerola é frutífera, muito bem! Eu trouxe aqui o exemplo, lembram? Da frutífera, a acerola, que ela ainda é uma muda, certo? Lembrando que eu tirei um galho lá da árvore maior e trouxe aqui com frutinho para fazer a demonstração para vocês. Então, nós temos aqui a acerola, uma árvore que é frutífera. Agora eu vou mostrar uma outra palavra. Vamos fazer a leitura? Cacto. Cacto é exemplo de uma planta frutífera? Será que cacto é uma planta frutífera? Nós temos aqui o cacto. Não, o cacto, ela é uma planta ornamental. Muito bem, é uma planta ornamental. Vamos fazer a leitura de mais uma palavra. Amora. Amora é uma planta ornamental ou frutífera? Frutífera, muito bem. Eu trouxe aqui também a muda da amora. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!